Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será os biomas brasileiros. Bom, o que são biomas? Os biomas eles podem ser definidos, eles têm várias definições, porém, de acordo com o nosso IBGE, ele é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação e que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e climas semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Nossa, professora, que coisa extensa! Para resumir, pessoal, o bioma, cada região tem o seu bioma, e esse bioma ele possui flora e fauna própria. Você só vai encontrar aquela flora e aquela fauna naquele bioma. Bom, esse termo bioma, ele vem do grego. Bio significa vida e oma significa grupo ou massa. E ele foi utilizado pela primeira vez, de acordo com alguns autores, por Shepherd, para identificar esses ecossistemas diferenciados. E também para outros autores, ele foi citado pela primeira vez por Clements, ainda assim para citar esses diferentes floras e faunas nesses diferentes lugares. Bom, os biomas eles não existem apenas no nosso Brasil, Porém, a importância dos biomas brasileiros, por que eu estou falando de biomas brasileiros? Porque no nosso Brasil existem vários biomas diferentes, a gente vai ver cada um deles. No mundo, cada uma das espécies, características, elas são únicas e vivem nesses biomas. No Brasil, existe uma biodiversidade muito extensa, Existe uma biodiversidade natural muito grande. E a nossa região, ela engloba essa biodiversidade em uma área, Além disso, essa área e essa biodiversidade, elas fornecem recursos para a população da região. Os biomas, por oferecer esses recursos, por eles serem grandes e extensos, eles devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Quando eles não são utilizados de maneira adequada, pode ocorrer a extinção daquele bioma e, com isso, a extinção de várias espécies que habitam aquela região. O que a gente percebe, no entanto, é o crescimento descontrolado das grandes cidades, o desmatamento e o avanço de propriedades agrícolas e rurais nas áreas selvagens. Além disso, também o uso indiscriminado dos recursos naturais dos biomas. Se a gente for observar, o nível de desmatamento no ano de 2020, ele cresceu. Por que eu estou falando de desmatamento? Pessoal, desmatamento e queimadas está destruindo o nosso bioma amazônico. De certa forma, quando a gente derruba uma quantidade muito grande de árvores ou queima aquele ambiente, nós estamos matando aqueles animais, nós estamos matando aquele bioma, nós estamos destruindo aquela biodiversidade que demorou milênios para ser construída. Assim como aconteceu na Amazônia, nós vimos o que ocorreu com o Pantanal. O Pantanal é um dos biomas mais ricos do Brasil. Tem uma biodiversidade particular, peculiar, e ele estava sendo destruído pelas queimadas. Bom, para que essa preservação aconteça, para que esses biomas eles não sejam destruídos em sua totalidade devido a essas ações humanas, alguns deles são protegidos por lei e são constituídos como unidades de preservação e conservação. Quais são, então, os biomas brasileiros? Bom, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas diferentes no Brasil. Como vocês podem ver em verde, é a nossa Amazônia, onde nós estamos inseridos. Em amarelo, nós podemos ver o Cerrado. Em azul, o que seria a Mata Atlântica. Em vermelho, a Caatinga. Em roxo, os Pampas. E em marrom, o Pantanal. Então, como vocês podem ver, o nosso Brasil possui uma diversidade biológica muito grande dentro desses 6 biomas, Vamos ver, então, cada um deles. Bom, a Amazônia ela é o maior de todos os biomas brasileiros, Ela engloba também a maior bacia hidrográfica do mundo.
Além disso, ela ocupa um extenso território, destaca-se pelo número de espécies, ou seja, a Amazônia possui uma quantidade absurda, incrível de espécies, tanto de flora quanto de fauna. E de acordo com alguns autores, equivale à metade de todas as espécies do planeta aproximadamente. Além disso, estima-se que a Amazônia detenha 1/3 de toda a matéria tropical do planeta. É conhecida também pela grande quantidade de insetos e pela grande variedade de macacos e aves. Como vocês podem ver, a Amazônia ela é extremamente rica, né, tanto nas bacias hidrográficas quanto nas variedades de seres vivos. Aí temos também a Caatinga, que a Caatinga ela é um bioma mais específico para as regiões lá do Nordeste. É um bioma rico em biodiversidade que ocupa em torno de 11% do território brasileiro. Além disso, a vegetação da Caatinga ela é característica. Só existe aquela vegetação naquele território. Como, por exemplo, a vegetação possui plantas suculentas, cheias de espinho e são adaptadas ao clima seco da região. Então, como vocês podem ver na imagem, né, do lado esquerdo nós temos a nossa Amazônia e do lado direito a típica região da Caatinga. Temos o Cerrado. O Cerrado ele é o segundo maior bioma da América do Sul. Olha só o tamanho do Cerrado. E destaca-se pelo seu grande endemismo, ou seja, a presença de espécies exclusivas dessa região. Além disso, destaca-se também pela perda rápida de vegetação, o que faz dele, né, um ambiente que se muda muito rápido. O Cerrado ele pode ser comparado às savanas localizadas na África e na Austrália. Então, é um ambiente similar às savanas. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos e cascas grossas, né? Como se vocês observarem as fotos ou algum documentário falando sobre os animais das savanas, né, ou o ambiente das savanas, o Cerrado ele é similar a essas savanas africanas e australianas. E também, além dessa semelhança, existe também a presença de espécies endêmicas, ou seja, espécies que vivem apenas naquela região, que a gente não vai encontrar essas espécies em qualquer outra região, a não ser no Cerrado. Bom, nós temos também o Pampa. Esse bioma ele é exclusivo, né? Ele fica restrito ao Rio Grande do Sul e ele caracteriza-se principalmente por ser formado por uma vegetação herbácea e arbustiva, ou seja, ele é formado por arbustos e por grama. Como vocês podem ver, o Brasil ele possui em cada região diferentes tipos, né, de ambientes. Olha só. O Cerrado possui árvores grandes, retorcidas e com casca grossa, e já os Pampas, por exemplo, são regiões mais abertas, com árvores que são herbáceas, né? São com copas, árvores encopadas e baixas, e também gramas, como se houvessem gramas, grandes regiões com gramas. Nós temos também a Mata Atlântica, que é constituída por várias formações florestais, então são diversas formações de floresta dentro de um ecossistema que é associado entre si. A diversidade da Mata Atlântica ela é impressionante, porém a Mata Atlântica ela foi amplamente fragmentada, né? Alguns autores indicam, por exemplo, que existem cerca de 20.000 espécies de plantas na Mata Atlântica. Porém, essa Mata Atlântica ela foi praticamente toda dizimada, ela foi praticamente toda desmatada. E hoje existe apenas em torno de 2 a 4% de Mata Atlântica no Brasil. É uma das áreas mais ricas de biodiversidade do planeta, porém, né, infelizmente, como eu disse, é um dos biomas mais devastados do país. A nossa Mata Atlântica, em questão de espécies, né, que ela contém é superior ao número, por exemplo, da Mata Atlântica que a Europa possui. Além disso, nós temos o Pantanal, que o Pantanal é o menor bioma brasileiro, é uma das maiores extensões úmidas do planeta, ele é caracterizado por regiões alagadas, né? É uma região que liga o Cerrado
a Amazônia, então é uma região que também possui uma rica diversidade de espécies endêmicas, além de também possuir essa característica de, em épocas do ano, possuir regiões muito alagadas, né? Esse bioma, ele infelizmente foi muito maltratado no ano de 2020 devido às queimadas. Bom, e temos os biomas mundiais, né? É interessante a gente saber as diferenças desses biomas mundiais com os biomas brasileiros. Nós, no planeta Terra, nós temos a tundra, né, que é o bioma mais frio da Terra, que apresentam animais com a pelagem densa e a vegetação ela é esparsa, ou seja, a vegetação ela fica um pouquinho aqui e um pouquinho mais adiante. Nós temos a taiga, que ela se apresenta no ciclo subártico, né? Que possui animais hibernantes e vegetação de floresta densa. Nós temos as savanas, que se apresentam em clima tropical, território geralmente plano, animais de grande porte e vegetação rasteira. Nós temos as pradarias, que são apresentadas em clima temperado, em lugares úmidos ou secos, com baixo relevo e vegetação também rasteira. Temos os desertos, que apresentam elevada temperatura durante o dia e baixas temperaturas durante a noite. Pouca chuva, solo pouco fértil e a vegetação com gramíneas e arbustos. Temos as florestas tropicais, que apresentam clima quente, muitas chuvas durante o ano, vegetação densas e florestas altas. E temos as florestas temperadas, né? Que apresentam clima temperado com estação do ano bem definidas. As estações do ano geralmente são bem definidas, possuem inverno, verão, primavera e outono muito bem definidas. E a vegetação com árvores mais grossas e com mais copas, mais encopadas, cujas folhas mudam de acordo com o outono. Bom, aqui eu apresento para vocês um mapa mental para facilitar o aprendizado de vocês, onde está resumido todos os biomas, né, brasileiros e todas as características desses biomas. E no nosso Exercitando nós temos essa questão. Bom, assinale a opção que apresenta unicamente característica da caatinga. Compreende a área em que se encontra a maior floresta tropical do mundo, ocupa boa parte da região do Nordeste do Brasil e seu nome significa floresta branca, é considerada a savana brasileira e compreende uma área de elevado potencial aquífero, compreende a região costeira do Brasil e atualmente restam menos de 10% da sua mata nativa. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Bom, a resposta correta é a letra B, né? A caatinga, ela corresponde à região nordeste do Brasil e seu nome significa floresta branca. A alternativa A corresponde ao bioma da Amazônia, a alternativa C ao bioma do Cerrado e a alternativa D à Mata Atlântica. Bom, agora que você já conhece o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!